Primeira coisa, a notícia é: perfis que estão publicando filmes usando o Twitter Blue. Vocês viram isso? Cara, usaram o sistema contra o sistema, né, Isso cara? é maravilhoso. Bom, pra quem não sabe, há um desespero muito grande no Twitter, porque o Twitter é extremamente deficitário. Quando o Elon Musk comprou o Twitter e viu as finanças e tudo mais, ele entrou numa espécie de parafuso do tipo, precisamos fazer isso dar dinheiro. E ele começou a usar umas práticas extremamente bizonhas, como vender o selo de verificado, que é uma coisa bem patética, porque tira completamente o sentido do selo de verificado da própria plataforma. Então, as pessoas agora podem assinar o Twitter Blue e ganham o selo de verificado e vários benefícios dentro do Twitter, né? Dentre esses benefícios estão coisas que deveriam ser grátis, mas enfim. Aí a galera tá fazendo o quê? Assinando o Twitter Blue e postando filmes inteiros, porque você ganha o direito de postar HD, coisa em 4K, pode postar vídeos longos, etc. Aí a galera postou lá Gato de Botas 2. Agora uma dúvida. Quem assume o processo nesse caso? É a plataforma? Sim, né? Se o estúdio decidir processar, o estúdio vai processar a plataforma, né? Não vai processar o usuário. Mas o usuário deve tomar strike, provavelmente. Ah, claro, lógico, é proibido, provavelmente, né? Pelas regras do Twitter. Mas a galera tá fazendo pra provocar o Elon Musk mesmo. Mas isso é genial. É óbvio. Assim como tá todo mundo bloqueando a conta do Elon Musk no Twitter. Isso é genial. Porque o Elon Musk tá numa ego trip bizonha, que ele quer ser o mais influente do mundo e decidiu que o algoritmo do Twitter tem que favorecer os tweets dele, tem que botar os tweets dele em destaque. Ele definiu isso, porque ele perdeu pro presidente dos Estados Unidos no engajamento do post do Super Bowl. O post do Biden revelando a torcida teve 29 milhões de visualizações, e o dele só 9 milhões. E ele surtou. Ah, pera aí, cara. Ele ficou muito. E aí, duas coisas aconteceram. A primeira foi que ele perguntou, foi falar com os engenheiros, e tinham 2 engenheiros-chefes principais, isso tá no Verge, tá? No site Verge, tá tudo lá apurado pelos jornalistas. Os 2 engenheiros principais do Twitter, um deles falou, olha, Sr. Musk, não é uma questão algorítmica, não é que os seus tweets estão sendo menos entregues, né? Menos entregues. As pessoas só estão com menos interesse. Gostaram mais do outro. E esse cara foi demitido. Esse chefão da engenharia do Twitter foi demitido depois que falou pro Elon Musk que apenas as pessoas perderam um pouco do interesse. E em seguida o Elon Musk anunciou que exigiu da equipe que fossem feitas mudanças para que os tweets dele fossem extremamente destacados dentro da plataforma. Aí tá rolando uma campanha de geral da Block nele, pô. O cara vai me dar RT daqui a pouco. Vai vender. Você pode comprar um pacote de RT, aí você vai ter mais destaque porque você comprou. Duvido nada. Não duvido que ele venda seguidor, tá ligado? Aqui, ó, quer aumentar seu seguidor? De R$500 a gente dá 1.000 seguidores. Cara, a gente tá vendo a ruína do Twitter. Isso é muito bizarro, né? O Elon Musk está... questão de tempo, né? Ele está o Twitter. É verdade isso. Parece que um coach bizarro de Instagram comprou o Twitter. É isso. É literalmente isso. Ele tá se comportando como um coach de podcast. Que vai em podcast falar que se você culpa é tua, né? Que nem um idiota que eu vi esses dias agora, cara. Teve algum cara, um playboy, assim, muito playboy, foi num podcast falar que quem luta contra a desigualdade é filho da p. A gente não pode lutar contra a desigualdade. Eu achei que a história era pior. Pô, pior do que isso? Não, calma, não, pera aí, não. Pior do que isso não, porque isso aí é a pior coisa do mundo. É, a pior coisa do mundo. Mais tosca a história. Ah, tá. Não, ele falando assim, com todas as letras, que quem luta contra a desigualdade, ou seja, faz projetos sociais pra diminuir a desigualdade, tá indo contra a natureza humana. Ele fala isso no podcast, que a natureza humana é a desigualdade, que é normal e é natural que nós tenhamos sim a elite e os subjugados, e que as pessoas que ficam numa posição inferior de desigualdade não estão se esforçando. Então é isso mesmo, é selva. Tem que deixar e não tem que se meter, não. O Estado não tem que fazer nada, não tem que ter qualquer tipo de ação pra diminuir a desigualdade, porque essa é a natureza humana. Cara, assim, não consigo Como era falar. na época do Adão e Eva, né? Isso, bem desigual. Era assim, né? Tipo, o cara tinha mais maçã que o outro. Não sei. Cara, mas essa é a premissa de muita gente mesmo, né, cara? É uma mistura de... O cara, ele é indiferente à coisa. Aí ele cria uma teoria pra sustentar a indiferença dele, né? É lógico, pô. Que é naturalizar a desigualdade, né? Exato. E muita gente usa esse argumento, né? O ser humano, o instinto humano, a natureza humana é ganância. Então a gente tem que impulsionar isso, a gente tem que incentivar isso e dane-se os que são desfavorecidos. Aí você corta, né? Você vai 500 anos à frente e as pessoas estão em situação de miséria por uma questão puramente hereditária, de herança histórica e cultural, mas aí
Elas continuam não se esforçando o suficiente. Enfim, é um imbecil completo, né? Se quiser me processar, processa. Você é um imbecil completo. O enfermeiro mandou 524 bits. Mosca com a Netolab na roxinha. Acabaram as lives do DJ mais desconhecido do mundo? E aí? O quê? Ah, vai ter, galera. Vai ter. E sobre a comunidade LGBTQIAP+. Eu e uma amiga minha temos uma teoria de que essa discriminação vai ser o estigma da nossa geração, como o racismo é para a geração anterior. Eu me perdi na pergunta. Faz sentido, ele tá falando que assim como as gerações anteriores foram marcadas pelo racismo, a gente lembra, o racismo persiste, né, mas é numa questão mais estrutural hoje do que era na década de 50, por exemplo, quando um negro nos Estados Unidos não podia sentar no lugar do branco. Ele fala que daqui a algum tempo vai ser lembrado da mesma forma o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, né, então vai ter a mesma relevância, ou seja, as pessoas vão olhar e falar, caraca, gay não podia casar, e eu concordo Total. plenamente com isso. E até a naturalização. Peraí, eu concordo plenamente. Que isso? Concordo Acabou. Fechem essa Eu noite. concordo plenamente que esse vai ser o preconceito que vai ser, a galera vai falar como se fosse um absurdo e né? Então você imagina, corta, daqui a 100 anos, menos, daqui a 50 anos, a gente vai ter jovens falando, cara, na época do meu avô, gays não podiam casar. E tipo, vai ser assim. Não, e detalhe, isso foi o quê? Ano passado. Exato. Meu Deus do céu. No Brasil tem 10 anos, né? Bom, no Brasil ainda não constitui família, né? Não. A gente ainda não constitui família. Nós tivemos a Comissão de Cidadania e Justiça definindo recentemente, tem poucos anos, que pra definir família no Brasil tem que ser homem e mulher. Ainda é. Cara, eu queria ter esse otimismo, inclusive, de que daqui a 50 anos a gente vai olhar e pensar, nossa, era como foi o racismo tempos atrás. Pique Handmaid's Tale. Sim. Ah, o medo é ir pro contrário. O medo é ir ao contrário, pô. A gente pensar, nossa, houve um momento em que ainda pelo menos as coisas estavam se libertando. Cara, mas eu acho que a gente vai ganhar essa... Eu acho que a gente vai ganhar. Eu espero que sim, mas Eu a acho que a história gente é vai cíclica, ganhar. né, mano? Eu acho que a gente vai Sabe? ganhar justamente porque a gente tem pessoas muito fodas lutando todo dia, assim. Então, existe a chance, sim, de um Handmaid's Tale virar a realidade, a gente perder e ser o neofascismo, vencer e implementar todas essas loucuras, mas eu acredito muito na nossa vitória, mano. Bom, pelo menos eu vou estar lá lutando com todas as forças que eu tiver no meu corpo. Se for pra morrer, que morra, mas eu vou estar lá lutando, velho. Eu acho, sim, que a gente vai ter a estrutura do preconceito ainda enraizada. Então, o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, vai continuar, só que estrutural. Assim como tem o racismo estrutural até hoje, né? Mas tem uma fala genial do Trevor Noah, que é o apresentador do The Daily Show, que ele tá conversando com a galera e ele fala sobre a diferença do racismo na África do Sul e nos Estados Unidos. Ele é da África do Sul, né? E ele fala, tem uma coisa muito interessante de se analisar, que na África do Sul, o racismo, ele foi escarrado. Ele era assim, ó, você é preto, você aqui não entra. Ponto. Aqui você não mora, aqui você não entra, aqui você não é bem-vindo, a gente te odeia, ponto. E aí ele fala, ao mesmo tempo que isso é terrível sob a ótica da existência, se torna mais fácil de combater do que o racismo que ele foi encontrar depois nos Estados Unidos. Porque o racismo que ele foi encontrar depois nos Estados Unidos não é você é preto, aqui você não é bem-vindo. Não. É você ser negro, chegar no banco pra pedir um financiamento pra comprar uma casa e o cara falar, então... não tá rolando nesse momento, a gente não tá fazendo, né? Nesse momento não tem possibilidade e tal. Ou seja, o racismo não é aberto, ele não é público. Ele é escondido. E aí ele fala, a dificuldade de você enfrentar o racismo escondido é muito maior, porque você não consegue mobilizar. Enquanto na África do Sul você tinha proibição direta pro negro fazer tal coisa, nos Estados Unidos a proibição é indireta. Ele não te proíbe, ele só não deixa. Agora você imagina como é que aqui é ainda pior. Tem uma obra famosa, a obra mais famosa sobre o racismo no Brasil é Casa Grande Senzala. Lá de 1933, né, quando Hitler chegou ao poder, não é coincidência. E o Gilberto Freire, ele compara a segregação racial no Brasil e nos Estados Unidos. E ele fala que no Brasil é muito mais suave que nos Estados Unidos. Porque ele falava, lá havia os guetos, aqui havia miscigenação. E sem romantizar, sem a gente pegar e romantizar isso, a ideia era, isso acaba dando a impressão absolutamente falsa de que as relações são harmônicas entre brancos e negros aqui. Ou seja, África do Sul, muito declarado. Estados Unidos, de acordo com o Trevor Noah, menos. Aqui menos ainda. Então aí é mais difícil ainda de deixar claro. Exato. O racismo, ele vai saindo... Quanto mais ele sai da superfície e mais ele se entranha nas raízes da nossa sociedade, mais parece ser difícil combatê-lo. Porque mais difícil é enxergá-lo. E aí quem é que vai enxergar? O próprio negro. Quem é que vai gritar? O próprio negro. Quem é que vai ser visto como birrento que só sabe reclamar? O negro. E na hora de defender política pública,
Aí é mais difícil ainda, porque parece que tudo é a pessoa. O problema é a pessoa, nunca são as estruturas. Exato. Minha irmã é negra. Sim. Quando criança, ela achava que os problemas na escola eram por ser Aline, e não por ser uma negra numa escola de brancos. Uhum. É. Bom, é isso. Desculpa, galera. A gente aprofundou aqui, a gente foi bem fundo. Às vezes às vezes vai, às vezes o assunto vai e a gente vai junto.